Queridos irmãos e irmãs, estão aqui nos ajudando na transmissão desta celebração, os nossos queridos amigos da comunidade Missão Maria de Nazaré. Quero saudar a todos vocês, irmãos e irmãs, que nesta hora estão rezando conosco nos seus lares, na sua igreja doméstica, no santuário da sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou em tantos outros lugares, você internauta, telespectador da TV Candidez. Desejamos levar até você a palavra de Deus, que é pão também, que nos alimenta. Queremos levar até você Jesus, que se faz presente na Eucaristia, e nós cremos nesta presença real do Senhor. Após a consagração, nós sempre aclamamos, Eis o mistério da fé. Nós temos fé e cremos que Jesus está presente nas espécies do pão e do vinho. E se nós cremos nesta presença dele, nós cremos também que ele está conosco em todos os lugares, em todos os momentos, e que nós podemos nos unir a ele espiritualmente. Estamos nesses dias vivendo a expectativa, nos preparando para celebrarmos depois de amanhã, a quinta-feira de Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Sacramento, quando nós vamos demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa adoração, toda a nossa alegria e júbilo por termos o Senhor entre nós, cumprindo a sua promessa de permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos. E este ano nós vamos celebrar Corpus Christi de uma maneira diferente. Vamos celebrar Corpus Christi acompanhando as celebrações transmitidas. Vamos aguardar o Santíssimo Sacramento, que em muitas paróquias vai passar pelas ruas. Mas como sempre nos lembra o nosso bispo Dom José Carlos, nós podemos comungar Jesus até mesmo pelo olhar, como vocês, irmãos e irmãs, estão fazendo neste período da pandemia, comungando Jesus espiritualmente, podendo olhar para Ele através das transmissões das Santas Missas. Nós cremos na presença real do Senhor e nós cremos que o seu amor por nós não tem limites, não tem barreiras, não tem espaço ou tempo, é eterno, é constante, e é esse amor que nós queremos experimentar nesta hora em que nos reunimos, até pelos meios de comunicação, para celebrar neste dia 9 de junho a Sagrada Eucaristia, fazendo memória de São José de Anchieta, como já dissemos. Hoje nós celebramos a festa deste que é chamado o Apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, que deixou a sua pátria e veio para a nossa, para evangelizar, para plantar a semente do Evangelho aqui em nossa terra. O exemplo missionário de São José de Anchieta deve nos inspirar, para que sejamos discípulos missionários do Senhor também, que as sementes lançadas por Ele na missão realizada no Brasil possa frutificar. E Ele, no início da evangelização no nosso país, se empenhou, se esforçou, evangelizando os índios, evangelizando a todos, e o seu exemplo continua a evangelizar. Nós sabemos que o exemplo dos santos nos deve levar à conversão do nosso coração. Pois se ele, São José de Anchieta, pôde fazer, naquele momento de tanta dificuldade, ele encontrou, sim, muitas provações na sua missão, na sua caminhada, como nós também, mas ele soube cumprir sua missão com fidelidade, com amor, e recebeu este título, Apóstolo do Brasil. Que nós possamos fazer a nossa parte hoje, como fez São José de Anchieta no seu tempo,
e possamos anunciar o Evangelho de Jesus, testemunhando-o com a nossa vida. Que nós estejamos atentos aos sinais de Deus, às muitas maneiras que Deus utiliza para falar a nós. Primeira leitura proposta hoje para a nossa oração e reflexão na liturgia da palavra, tirada do livro dos Reis, nos conta aquele episódio de Elias que vai até Sarepta dos Sidônios e lá se encontra com aquela viúva que já não tinha mais nem o que comer. Era um período de seca e ela estava desanimada. E quando chegou o homem de Deus, Elias, o profeta, ela, ao ouvir o pedido que ele lhe fez de alimento, ela disse: eu não tenho mais esperança, só tenho um pouco de farinha, um pouco de óleo, vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte. Mas Elias insiste com ela: faça isso e me dê. E a mulher, confiando na palavra do profeta, assim o fez, e ele afirmou que não iria faltar farinha na sua vasilha e nem óleo na sua jarra, porque ela abriu mão do pouco que tinha para saciar o homem de Deus. E meus irmãos e irmãs, este episódio da Sagrada Escritura nos leva a fazer uma reflexão. Tantas vezes Deus se aproxima de nós, tantas vezes Deus nos manda sinais e nós não somos capazes de perceber, como aquela viúva. Deus vem ao nosso encontro quando nós estamos tristes, desanimados, desesperançados ou até mesmo desesperados. Por meio de pessoas, instrumentos dele, ou por meio de acontecimentos da nossa vida. E nós somos chamados, na fé, a termos a sensibilidade que nos leva a perceber essa presença do Senhor que vem continuamente até nós. E Ele vem nos ensinar a gratuidade. A viúva de Sarepta foi generosa, dando para o profeta o pouco que ela tinha. E Deus multiplicou na sua vida a farinha, o óleo e muito mais. Ela que não tinha o que comer, confiou na palavra do profeta: não vai faltar farinha na sua vasilha e óleo na sua jarra. Ela acreditou na palavra do profeta, e o profeta fala em nome de Deus. E nós somos convidados a crermos na palavra do Senhor, que tem também algo bom para nos oferecer. E o que Ele espera é o nosso gesto, semelhante ao da viúva, de crermos nesta presença do Senhor que vem a nós e de sermos generosos, gratuitos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Todos precisamos uns dos outros. E é preciso que nós saibamos reconhecer que Deus tudo nos dá. E quando nós somos capazes de partilhar, sermos fraternos, solidários, estamos demonstrando a nossa gratidão para com aquele que nos dá tudo e nos mantém e nos sustenta nesta vida. Na próxima quinta-feira, na solenidade de Corpus Christi, conforme a orientação do nosso bispo, muitas paróquias farão uma campanha de arrecadação de alimentos para os carentes. Que nós possamos, nesse tempo de tanta dificuldade que estamos vivendo, de crise, quando muitos dos nossos irmãos perderam o emprego, o desemprego já existia no Brasil, mas se agravou ainda mais agora, quantos estão passando por dificuldades. A exemplo da viúva de Sarepta, saibamos partilhar o pouco do que temos, sejamos generosos e gratuitos. Deus não nos deixará sem nos ensinar
com a sua graça, de que é assim que nós vamos construir o reino de Deus, partilhando, sendo solidários e nos mostrando mais irmãos. Assim nós haveremos de demonstrar a nossa gratidão para com o nosso Deus, que é sempre tão bom e generoso para com todos nós. Agindo dessa forma, seremos sal da terra, seremos luz do mundo, como no Evangelho de hoje Jesus vai dizer aos seus discípulos, a todos nós, que nós devemos ser sal e luz. Sabemos que o sal, ele tem a função de temperar, dar sabor ao alimento e ao mesmo tempo conservá-lo. Quando Jesus nos lembra que nós, cristãos, somos sal, devemos ser sal, Ele quer nos ensinar a conservar a nossa fé e fazer com que a nossa fé dê sabor à nossa vida e à vida dos outros, ao mundo, um sabor diferente, um sabor novo, quer dizer, um sentido para a nossa vida. Quando a gente prova um alimento que está sem sal, a gente sempre diz, está sem graça, não tem sal, não tem sabor. A nossa vida tem que ser cheia da graça de Deus e assim teremos um sentido para ela e haveremos de dar também um sentido para a vida dos outros, nossos irmãos. Se o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada a não ser para ser jogado fora. Que nós conservemos a nossa fé e a graça de Deus em nós, para que não nos falte sentido para continuarmos a viver e a lutar. E neste período de tantas incertezas, de tantas dificuldades, de tantos questionamentos, como se faz necessário nos conservarmos na fé. A fé que nos garante a certeza da graça de Deus, que não nos deixa desanimar ou desistir, mas a nos mantermos firmes, conservando aquilo que Deus nos dá, como o sal é capaz de fazer com os alimentos. Que nós sejamos luz. Em meio às trevas, o cristão é chamado a ser luz. A nossa vida possa refletir a luz de Deus, a luz da fé que nós professamos. E que desse modo sejamos iluminados e iluminadores. O Evangelho de hoje nos recorda o nosso batismo, e há um rito muito bonito na celebração do batismo, quando se dá um pouquinho de sal para a criança batizada, e se entrega uma vela acesa no círio pascal, justamente para lembrar a nós batizados esta palavra de Jesus. O cristão é outro Cristo, o cristão deve ser sal, deve ser luz. E celebrando São José de Anchieta, este evangelho, ele pode muito bem ser encontrado na sua vida. São José de Anchieta soube traduzir esta palavra de Jesus na sua vida. Ele foi sal, ele conservou a sua fé e a transmitiu aos outros. O sabor da fé e da graça de Deus fez com que ele deixasse tudo até a sua terra e viesse para a nossa pátria, para aqui também ser sal na vida de todos. Ele foi luz com a sua pregação, com o seu empenho missionário, ele foi luz e continua sendo. Os santos são como que luzes a iluminar a nossa caminhada para os católicos, só nas festas, ou na Quaresma, ou na Páscoa, ou no tempo pascal. O tempo comum vem recordar o cotidiano nosso, o comum do nosso viver, onde nós devemos demonstrar a nossa fé, onde nós devemos fazer frutificar em nossa vida os dons do Espírito Santo que recebemos. Então, que seja esse nosso esforço, nosso empenho, que a Eucaristia que nós celebramos nos ajude a fortalecer em nós
esta presença do Senhor. E que São José de Anchieta interceda por nós junto com Nossa Senhora, ele que foi tão devoto de Nossa Senhora. Dizem que ele escreveu um poema a Nossa Senhora nas areias da praia. O seu amor a Maria com certeza o inspirou e fortaleceu na missão. Que a presença de Nossa Senhora junto a nós nos fortaleça também na nossa missão, seja ela qual for. E que assim seja. Amém.